Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa oficina Literatura, Jogos Digitais e Quadrinhos, Narrativas Transmídia. Essa oficina é a organização do projeto de extensão Traças Digitais. É com muito prazer que a gente vem compartilhar essas experiências. O tema que a gente vai abordar é resultado de muitos estudos, de muita pesquisa e também de muitas atividades em contato com a comunidade juiense, aí, com as escolas, com a universidade. E então quero saudar a todos e a todas, né? E agradecer pela audiência. Quero agradecer também aos colegas aí do projeto Traças Digitais, né, pelo processo de elaboração, pelos nossos valentes bolsistas, né, pelo engajamento também, e quero saudar especialmente aos alunos da disciplina Seminário Integrador 5, Formação do Leitor Jovem, que estarão nos assistindo aí, e essa oficina, inclusive, faz parte das nossas discussões da disciplina do curso de Letras EAD. Então, sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem bastante. Bom, sobre literatura, jogos e histórias em quadrinhos, eu acho que todo mundo já sabe o que significa. Mas quando fala em narrativas transmídia, fica uma dúvida, assim, o que será que significa isso? E uma história transmídia é uma história que se desenrola através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de uma maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que ele faz de melhor. A gente separou essa imagenzinha ali do lado, porque ela representa uma ideia no centro, e essa ideia ela se distribui por várias plataformas. Pode ser para a nuvem, para uma plataforma online, para uma criação de conteúdo, para um jogo de realidade aumentada, algum aplicativo, outro jogo, uma websérie. E numa narrativa transmídia ideal, cada elemento dessa história, que é contado por cada meio diferente, se complementa e contribui com a criação do universo que está por trás dessa história. Então, se você só assiste a websérie ou só joga o jogo, você vai ter uma experiência diferente da pessoa que consumiu o conteúdo do jogo de realidade aumentada, ou a criação de conteúdo que foi feito a respeito dele. Mas todas essas histórias, elas se complementam e criam, contribuindo para esse universo da história. Então, diferente do que acontecia na mídia tradicional, onde só se tinha um emissor e vários receptores, ou seja, quando você está na frente de uma tela de cinema, por exemplo, e você senta e passivamente assiste aquela história e consome aquele conteúdo, numa narrativa transmídia você também é um agente ativo dentro da história, você também precisa ir atrás e conhecer as diversas plataformas para poder realmente se aprofundar na história e conhecer todo esse universo ficcional. Então, enquanto seres humanos, nós somos seres distintos dos demais, além de transmitirmos uma mensagem. Os animais transmitem algumas coisas para os seus pares, mas não conseguem estabelecer um diálogo. E é uma capacidade que nós temos enquanto seres humanos. E essa capacidade de transmitir mensagens e de comunicar se torna ainda mais ampliada através da mídia, da comunicação de massa. Antigamente, nós tínhamos mídias tradicionais, primeiramente a imprensa através do jornal, das mídias impressas, depois também do rádio, da televisão, e hoje temos aí a internet e todas as suas infinitas possibilidades. Então, isso é o que o Manuel Castells vai chamar de sociedade da informação. E temos aí essas informações soltas e é necessário que a gente costure todas elas para formar uma visão de mundo. Então, o Dominique Volton vai falar que informar todo esse conjunto de informações não é apenas transmitir, mas é comunicar, porque a informação é uma mensagem física, mas a comunicação, ela compartilha, ela integra pessoas através de uma ideia. Então,
A comunicação, ela dá sentido para as nossas relações à medida em que ela proporciona um diálogo entre os interlocutores. E ela acontece, então, como dito, de uma forma mais abrangente com a invenção dos meios de comunicação de massa. E o Pierre Levy, ele vai falar que nós temos aí uma comunicação estabelecida de forma coletiva. Vamos esclarecer mais à frente esses conceitos também. Pode passar, Tiago. Então, a mídia, essa grande mídia, ela é uma forma de intervir no mundo. A mídia e as suas mediações de realidades transmite experiências humanas e através, então, da mídia, a gente consegue estabelecer versões de mundo, visões de mundo. E assim nós conseguimos, através, então, destas inferências, colocar as nossas uniões para que as realidades sejam transformadas. O Patrick Charradou vai falar que existe um contrato de comunicação. Então, nós temos aí um acontecimento bruto que pela mídia é transformado em um acontecimento construído, e esse acontecimento construído é interpretado por um público receptor. É através dessas informações às quais nós temos acesso que a gente constrói as nossas próprias opiniões. E é interessante porque... Pode passar. É interessante porque, como nos diz o David Buckingham, a comunicação estabelecida através da mídia é uma representação de mundo e da expressão humana. O Roger Silverstone vai chamar também essa construção de textura da experiência. Nós, enquanto seres humanos e consumidores de informações e de conteúdos, nós não apenas recebemos esses conteúdos, mas a gente também constrói as nossas próprias visões e compartilha tudo isso através destas novas mídias que se entrelaçam aí em uma inteligência coletiva. É importante contribuir também, Daia, que a inteligência coletiva e essa possibilidade de colaboração é um dos pontos assim centrais para o desenvolvimento e para a produção midiática internacional, né? Todos os alunos do ensino médio, por exemplo, né? Alunos de graduação já requerem, já vão buscar outras fontes, né? Mas alunos de educação básica vão muito pela Wikipédia, por exemplo. E o que é a Wikipédia, né? A Wikipédia é um exemplo principal, assim, né, em termos até de conhecimento de mundo, de conhecimento coletivo. Então, eu posso ir lá, criar um verbete sobre o assunto que eu quiser, vai a Daia, escreve mais um pouco, vai um aluno, vai um professor, vai alguém que não é nem aluno nem professor, mas que conhece o assunto, que mora em outro país, né, colabora. Então, inclusive a Wikipédia, por exemplo, é um grande termômetro para as línguas, né, para sabermos quantas línguas e quais são as línguas de referência em produção de conteúdo. A gente percebe que algumas línguas são tão restritas, né, que não tem verbetes na Wikipédia. Então, isso é um diagnóstico também de que poucas pessoas estão compartilhando conhecimentos por meio daquele código. Então, eu acho curioso e até engraçado, eu vi uma turma de ensino médio com uma camiseta assim de formatura do terceirão, né? Obrigado, Wikipédia, né? Tem alunos americanos também, assim, com aquele chapéuzinho de formatura lá, né? Thanks Wikipedia também lá, né? Porque, bom, são fontes de conhecimento. Pensem a enciclopédia britânica ou as outras enciclopédias, né? Quanto tempo demorava para um conjunto imenso, né, de revisores poder fazer a leitura e atualização dos verbetes, né? E por isso justificava, em certa medida, porque era tão caro, inclusive um distintivo de erudição. As famílias compravam, né, e pagavam a peso de ouro, né, uma enciclopédia
tinham lá, né? Não, eu tenho uma enciclopédia, que mora gente letrada, né? Hoje a Wikipédia faz muito esse papel. Claro que tem muita gente que infiltra informações lá, coloca informações sem fonte, mas isso também passa por um crivo e por uma avaliação que é dinâmico, né? Então as pessoas vão corrigindo e logo as informações que não têm credibilidade vão saindo de lá, né? Então é só para ilustrar também um pouco dessa ideia que a Daya traz para nós aí. Exato, e esse conceito, professor Anderson, é o de cultura participativa, porque cada um dá a sua contribuição para um mesmo ideal. Então, o Henry Jenkins vai falar sobre a cultura participativa, ele vai falar também sobre a cultura da convergência, que é o produto de todas essas transformações, porque nós temos aí o teatro coexistindo com o cinema, por exemplo, nós temos o rádio coexistindo com a televisão, e ambos divulgam a atuação deles através da internet, então são mídias que se entrelaçam. Só que essas formas de transmitir a mensagem, elas convergem para uma mesma essência, porque elas acabam se adaptando aí a um empoderamento do consumidor. Como nós dizíamos, aquele consumidor que não é passivo, ele interage com aquilo que ele recebe e ele compartilha, passa adiante também. Então, o público, ele se torna mais exigente. E essa convergência aí de mídias, ela busca passar uma mesma mensagem através de meios diferentes para atingir a públicos diferentes, com estratégias de marketing, por que não dizer diferentes. E aí nós temos algo muito mais abrangente do que, por exemplo, na venda de um produto, o próprio produto em si, palpável, físico. Nós temos algo maior no sentido da experiência. Quando você entra em uma loja, você busca não apenas o produto, mas a experiência que aquele ambiente vai te proporcionar. E nós temos aí as transmídias, as narrativas transmídia, antes mesmo da internet. Então, elas se manifestam aí em diversas situações no nosso próprio mundo físico. Nós temos aí, então, esses diversos conceitos e diversos autores que vão convergir para uma mesma ideia, que é a da cultura da convergência. E algo que é interessante ressaltar do Jenkins, que é dito por ele, é que a convergência é muito mais do que a simples coexistência de diversos meios de comunicação. Ela é a ação coletiva de impulsionar esses meios para que eles construam narrativas que vão conversar entre si e que vão contribuir para a satisfação do coletivo e para que as discussões sociais continuem. Então, é muito mais do que o simples meio da simples tecnologia em si. É o que se faz com essa tecnologia. Antes, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre a remediação, né? A gente falou um pouquinho de linguagens e alguns... a mídia também é algo que se remedia, né? No sentido de remédio, mas de remediar-se, né? E ela também tem esse potencial de ir mudando de plataforma, né? Isso é sempre dinâmico, né? E essas experiências coletivas, colaborativas também possibilitam, né? E mesmo antes, né? Que nem a Dayana traz aí antes da internet, mas é natural também que os formatos ganhem novas características, né? Do livro para o rádio, do rádio para a televisão, né? Da televisão para a internet, e aí da internet nós temos vários gêneros textuais que se entrecruzam, né? E vão ganhando, podem, né? Modalizo, podem falar da mesma coisa, da mesma temática, e usando estruturas semelhantes, né? Mas ganham outras formas de distribuição também, né? Podemos falar sobre o que é transmídia ou alguém quer falar a respeito deste desenho? Nós temos aí a representação de que antigamente essas mídias, ali fala do filme, do jogo, do livro, eram mídias
meio soltas, não conversavam entre si, e hoje elas se encaixam perfeitamente para transmitir uma mesma mensagem. Isso é o que as grandes empresas buscam quando fazem aí as suas produções de entretenimento. Então, é bem interessante, porque a imagem mostra que realmente tudo isso se encaixa perfeitamente para transmitir a mensagem. É interessante como a antiga mídia ela tentava criar peças iguais e acabava ou fazendo ela de lado, meio diferente, ou fazer ela com um formato diferente. Às vezes ela tentava fazer com que uma mídia se apoiasse na outra, mas ficava um pouco ruim. Às vezes alguma ficava de lado. É bem isso que essa imagem representa. E ela traz, por exemplo, uma reclamação muito frequente ao pessoal que assistiu o filme do Percy Jackson, que diz que não tem nada a ver com o livro e que eles representaram muito mal e que estragou toda a história. E é exatamente porque eles tentaram fazer a mesma coisa, tentaram contar a mesma história de uma forma diferente e foi um fracasso. Enquanto que as novas narrativas, a nova forma de criar franquias, ela consiste não em criar peças iguais, mas criar peças que sejam complementares e independentes. Você pode só assistir o filme e ter uma experiência legal. Mas se você quiser realmente se aventurar e se aprofundar dentro desse universo, você vai precisar juntar todas as peças e de forma ativa criar essa concepção acerca da história. É importante dizer também, Thiago, que além dessas peças, né, dessas diferentes mídias serem complementares, elas ainda procuram ir além. Elas expandem os universos ficcionais, né? Então, exemplos clássicos que nós temos lá do Matrix, por exemplo, do Matrix, né? Talvez seja um dos maiores assim que o Henry Jenkins traz, né? Da franquia Harry Potter, enfim, tantas outras franquias, né? Qual que é a grande sacada? Nós não temos, então, o livro falando do filme, que é o Matrix ali faz um processo diferente, né? Normalmente se parte do livro e se faz o filme, mas aqui temos um processo contrário, né? Mas não estamos falando a mesma história, mas estamos ampliando universos ficcionais, né? Então, de modo que as mídias tradicionais, né, as franquias, então você tem o videogame, você tem o livro, você tem o filme, você tem, enfim, vários produtos, mas que falam do mesmo universo. Com a transmídia você pode pegar um determinado personagem, né, e expandir aquele universo ficcional. Mostrar coisas que pelos personagens principais talvez não fosse possível mostrar, né? Então, Star Wars aí é um exemplo que quem gosta de Star Wars, né, sabe que os universos ficcionais são muito, muito, muito amplos, né? Então você tem um filme que dá luz, por exemplo, a respeito da história de um dos personagens, né? Vai para trás, vai para frente. Esse universo é praticamente infinito, né? Então, qual que é o limite? O limite que o Jenkins traz ali é o cansaço, né? Chega dessas histórias aí de naves e, bom, vamos assistir outra coisa. Bom, entra outra franquia, conta outra história, né? Fala de outro universo ficcional e, bom, criam-se outras histórias. Dá um tempo, né? Baixa a poeira, retoma com um novo filme, reaquece aquele mercado, toca o coração dos fãs, né? Que ficam saudosos, né? E esse processo pode demorar, às vezes, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos. O Karate Kid, por exemplo, né? Tava lá nos anos 80, adormecido, né? Mas agora voltou com o Cobra Kai com força total, trazendo novos fãs, né? Eu sou um exemplo disso, assim, né? Assisto e assisti com a minha filha, por exemplo, né? Então, o Karate Kid fez parte da minha infância, né? Então, brincava de lutinha com os amigos lá, né? Dando porrada um no outro e contando histórias. Ah, eu sou o Sr. Miyagi, eu sou o Daniel, eu sou o Cobra Kai, né? Volta e meia saíam chorando, mas isso faz parte, né? E aí, bom, ficou na memória, ficou naquele aspecto, sentimental, gostoso da memória, né? Bom, apareceu a história sendo recontada por uma perspectiva completamente diferente, né? O vilão se torna mocinho, o mocinho se torna um chato, né? E, bom, e aí traz todo um novo encantamento, né?
E aí, bom, assisti com a minha filha, ela também gostou. Bom, voltamos lá, então agora eu vou te mostrar da onde veio, né? Pega, assiste o Karate Kid 1, Karate Kid 2, e aí a coisa vai... os mercados vão se reaquecendo. Agora estamos esperando a nova temporada, que espero que surja em breve, né? Mas, diante disso, veio uma série de produtos, né? Uma série de produtos que, sei lá, camiseta, boné, livro, faixa para cabelo, sei lá, né? You name it, né? Você diga lá qual que é o limite, né? O limite é a criatividade dos produtores, né? Professor, agora que falaste aí na faixa para cabelo, nesses outros produtos, eu vou dar um exemplo porque eu sou de uma juventude um pouquinho anterior a essa, né? E eu venho da época do RBD, talvez quem está assistindo aí vai se identificar. Nós tínhamos antes mesmo da popularização da internet, eu não tinha acesso à internet ainda nesse momento. A faixa das meninas do RBD, a bolsa das meninas do RBD, o tênis, o CD, a identidade da Mia, da Roberta, né, enfim, das meninas ali que participavam, é um exemplo de transmídia. Nós tínhamos aí já na nossa infância esses exemplos, e agora, claro que a internet vai potencializar tudo isso com as plataformas mais diversas, né? Segundo alguns dizem, os maiores professores de espanhol de uma geração, né? Então tá aqui um pouquinho dessa definição que nós falávamos, né? Dessa nova estética. É uma nova estética, né? Que vai ampliando esses personagens. O fã de uma franquia, de uma obra, sempre quer mais. Sempre quer um novo álbum, sempre quer um novo livro, sempre quer uma nova temporada, né? E claro, movimenta muita coisa, né? Muita coisa, muita produção, e sempre vai fomentando, até que chega num cansaço, uma exaustão do próprio consumidor, né? Então, um exemplo que eu gosto de comentar também é o do Lost, né? Daquela série Lost, né? É uma das primeiras séries, assim, que pelo menos eu tenho notícia, assim, né? De que tem uma participação via internet. Então, Lost colocava, você estava assistindo Lost, de repente aparecia um mapa, do nada, né? Quem viu, viu, quem não viu, não viu, né? Então, o cara que era fã, aí você estava assistindo lá, quando vê, a tela aparecia um mapa da ilha, né? Que um outro mapa, mas... E aí, o que é esse mapa, né? Quem printava, nem sei se o pessoal printava, tirava foto, um espalhava para o outro, né? E aí também tinha uma série de designações e uma série de desdobramentos. Claro que essa interação com os públicos, ela também não é nova. Diga-se de passagem, as novelas das 8, né? As novelas televisivas. Muitos atores e muitas atrizes que faziam papel de mocinho, muitas vezes sofriam ameaças, apanhavam na rua, né? Das velhinhas lá na feira, né? Você é muito malvada, menina, você não deveria trair a sua amiga dessa forma, né? E aí, não, calma, só uma... a coisa transpõe, né? Mas a interação com o público também tem essa potência, e hoje ela, né, é muito ativa, né? O Twitter, então, nem se fala, né? William. Um outro aspecto que o Jenkins fala é que ele toda hora ele compara a mídia anterior e como está hoje, né? Antigamente, tu queria ver um filme, uma série, tu tinha que ir na locadora alugar, ou tu esperava passar o programa na TV, se tu tivesse TV a cabo, né? E hoje em dia, esse detalhe ali do Lost, tu não teria como voltar. Ou na TV não teria como voltar, só se tivesse o DVD. E hoje em dia tu tem a Netflix ali, tu pausa no momento que tem, tu tira a foto, tu coloca no Instagram, já tem gente comentando, curtindo, compartilhando, te ajudando a desvendar o mistério. E antigamente isso era bem mais difícil, né? Teria que entrar em fóruns e conversar com gente que soubesse disso.
essa interação com a transmídia, além de uma demanda de mercado por algo que seja mais interativo, é também um reflexo desse acesso à internet, né? De todo mundo poder ter um celular no bolso, de todo mundo poder ter acesso. Claro que não é todo mundo mesmo, literalmente, assim, mas muito mais pessoas têm acesso a essa liberdade de falar sobre, de produzir conteúdo sobre sobre um filme, a série, ou sobre algum jogo. Enquanto antigamente a gente era só espectadores passivos, né? Só se recebia aquilo que tem na televisão, aquilo que tem no cinema, aquilo que tem nas revistas por assinatura. E com a internet a gente pôde ter acesso a criar conteúdo e a interagir e criar essa consciência e essa inteligência coletiva, né? Aqui essa imagem é para trazer sobre Star Wars e mostrar como é um exemplo transmediático, né? O Star Wars, além da franquia dos filmes, a gente também tem as HQs, os livros, os jogos de tabuleiro, os videogames, os brinquedos, programa de televisão, tem as histórias criadas por fãs, tanto filmes quanto histórias em fóruns na internet, e tudo isso cria novos conteúdos para serem consumidos e para agregarem no universo da franquia. É importante, vou frisar aqui, Thiago, as fanfictions, né? As ficções produzidas por fãs, né? Fãs dessas franquias são muito fiéis, né? São muito fiéis. Então, a galera de Star Wars gosta de se vestir, né? Gosta de fazer cosplay, né? Gosta de... As meninas curtem lá fazer o penteado, né? Da Princesa Leia, sei lá, a máscara do Darth Vader, tudo isso, né? Bom, nós já que temos um celular na mão, temos a fantasia, vamos criar uma história, né? E aí entra a criatividade, né? Então, as crianças fazem isso, os jovens fazem isso, adultos de todas as idades fazem isso, com diversos níveis de sofisticação, né? Então, é algo impressionante. O Harry Potter, por exemplo, é um dos grandes campeões assim mundiais de ficções de fãs. Por quê? O público consumidor também do Harry Potter foi um dos primeiros que se apropriou dessa narrativa, se apropriou dos personagens, né, e também produziu suas histórias escritas. Então existem diversos sites de fanfictions de, né, fãs, de leitores que por algum motivo resolveram desafiar também, né, a escritora e os produtores. Mas eu posso fazer também, né? Faça você mesmo, né? Então, a galera vai, escreve, né? Escreve suas histórias, incorpora outros personagens, daí já entram as cross-fiction, entram vários outros subgêneros dentro da fanfiction, né? O que é super bacana. Nem sempre, né, as produtoras gostaram disso, né? Já houveram processos, houveram questões muito duras para os primeiros, né? E aí até se darem conta, não, que eles estão fazendo uma coisa, um marketing de graça, né? Um marketing muito autêntico. Então, hoje em dia, se tem outras características, né? Se encara a indústria midiática, encara isso de uma outra forma mais simpática. O Japão, por exemplo, que é um grande produtor de cosplay, por exemplo, né? A galera se veste de personagens de animes, de filmes, enfim, das suas ficções. É um mercado muito aquecido. Inclusive, o governo japonês estava estudando uma proposta de tributação para os lucros obtidos pelos cosplay. Qual que era a justificativa, né? Você pode fazer uma historinha, você pode ir lá se vestir do seu personagem, você pode curtir isso com muita tranquilidade. Ninguém vai te impedir. A grande questão é, se você começar a gerar renda, né? Eu começo a ganhar grana lá vestido de Homem-Aranha ou de outro personagem, né? Bom, você está usando a propriedade intelectual de alguém para se beneficiar economicamente. Então, entra uma outra discussão aí, que é uma discussão em aberto, né? Mas que, de todo modo, é bastante legítimo. Essa imagem, então, ela é de um show do rapper Travis Scott dentro do jogo Fortnite. Foi um grande evento transmediático, porque foi o lançamento de uma
música de um rapper dentro de um jogo de videogame que é online com vários competidores. Ou seja, foi um show de lançamento de uma música que juntou 12,3 milhões de espectadores ao vivo assistindo. Onde dentro de todo o mundo do jogo, o cantor estava lá gigante e estava todo mundo pequenininho lá assistindo como se fosse um grande show mesmo. Efeitos que acontecem na pandemia e efeitos que acontecem com a transmídia, né? Que loucura, né? Isso acaba transcendendo, né? Acaba transcendendo a própria realidade, né? Desafia a realidade virtual, desafia os produtores, porque é algo que exige muita tecnologia para ser realizado, né? E esse jogo, por exemplo, tem muitas pessoas que jogam profissionalmente, muitos jovens que ganham muita grana. Muitos jogam e não ganham nada, né? Mas alguns chegam no topo e ganham muita grana, né? Se tornam profissionais. Imaginem só, né? Chegar em casa e, pai, eu quero ser jogador de videogame profissional, né? Só para ver a reação do pai. E muitos desses pais deveriam ficar impressionados, ou devem se impressionar com o contra-cheque desses jovens, né? Deve ser bem poupudo, né? E outro grande exemplo da transmídia é o Pokémon, né? Que desde os anos 90 ele traz essa multiplicidade de plataformas, porque você pode consumir Pokémon olhando o desenho animado, jogando o jogo do videogame portátil, jogando o jogo do videogame de mesa, jogando o jogo de cartas, jogando o jogo de celular, e tudo isso se conecta para fazer uma experiência coletiva. Então, muitas vezes você pega um grupo de pessoas falando sobre Pokémon e uma delas consumiu uma mídia e a outra consumiu outra. E elas conseguem, mesmo assim, se comunicar, porque o universo é o mesmo e todas essas mídias contribuem para criar esse universo. Pokémon é um dos primeiros exemplos de franquias que puderam colocar o espectador dentro do jogo. Poder não só assistir os personagens caçando Pokémons, mas ativamente pegar o seu videogame e jogar. E desde 2016, então, também com o Pokémon GO, puderam as pessoas saírem na rua para caçar Pokémons através do aplicativo, né? E até hoje existem grupos de pessoas que se reúnem para fazer eventos do Pokémon e muitas vezes eventos gigantescos, assim, com várias pessoas que atraem pessoas do mundo inteiro para um determinado lugar onde vai acontecer algum evento. Aqui eu trouxe uma imagem aqui de alguns brinquedos, algumas coisas que eu tenho aqui do meu acervo e aí eu gosto de me exibir assim com as navezinhas, né? Curto as navezinhas do Star Wars, né? Eu gosto de assistir o filme lá e aí brinco com a minha filha, né? Eu sou fulano, sou beltrano, né? E a gente vai interagindo com a história também. E a gente pode criar histórias, né? Pode criar, essa que é a grande questão. Muito da transmídia, né, vem a partir de uma escritora que também foi teorizar a partir de ver o filho dela brincando com os action figure, né, com os bonequinhos de tartarugas ninja, né? Então a criança lá brincando, criando suas narrativas, criando suas histórias, né, criando suas formas de apropriação daquele universo, né? Então trazendo para si. E aí, claro, aqui, enquanto formação de leitores, formação de leitor jovem, enquanto formação de consumidores para essas mídias, é importante dizer isso também, a gente não pode desconsiderar o fato de que essa produção também pode ser utilizada em sala de aula. É uma riqueza imensa. Inclusive, a Base Nacional Comum Curricular traz, né, a questão da transmídia e traz a questão das fanfictions. Então, é um incentivo e uma provocação também aos professores que façam com que esses alunos possam se embeber dessas histórias, né? Os pedagogos fazem isso já, né, há muito tempo, assim, né? Os pedagogos também brincam com os personagens folclóricos, com os personagens do universo infantil, expandem isso, né? E a literatura vai trazendo esses movimentos de apropriação de uma maneira séria. Um exemplo aqui que eu trago para compartilhar é essa obra do professor Enéas Tavares, que está aqui. Ele está soterrada por outras mídias que são dela também, mas que é a lição de anatomia do temível Dr. Louison, né?
que é um livro muito legal, assim, cujo objetivo é justamente montar uma Liga da Justiça de heróis brasileiros, né, de heróis literários brasileiros. Então, o professor Enéas Tavares, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, produz muitas coisas, né? O que ele fez? Pegou diversos personagens da literatura brasileira, né, como a Capitu, sim, a famosa Capitu, né, do Machado de Assis, Rita Baiana, Pombinha, né, Doutor Benignos, que é muito desconhecido, mas é um contemporâneo do Júlio Verne, que é a primeira história de ficção científica do Brasil, e é um livro assim raríssimo, né? Doutor Benignos, pega lá o Solfieri, do Álvares de Azevedo, né? O Bento, né? Do Ateneu, o Sérgio Pompeu, que é um casal homossexual também, que já estava lá no Ateneu. Então são histórias e são personagens que já existem no imaginário. Então, o Enéas Tavares pega todos esses personagens, né, cria uma liga de heróis insólitos, assim, dá uma roupagem steampunk, né, ou seja, explora, não apenas dá uma roupagem, mas cria todo um enredo baseado nessa tecnologia steampunk, que é punk a vapor, né, e coloca eles em Porto Alegre, né, Porto Alegre ficcionalizada em 1911. Então a obra passa ali entre 1908 e 1911, né, logo após a ruína da Casa Verde, lá do alienista. Então tem um envolvimento muito gostoso, assim, né, dos personagens da literatura brasileira em uma estética steampunk. Então dá para ver aqui nessa imagem os zeppelins, né, os dirigíveis. E a literatura, ele vai brincar com a literatura com essa história de e se? Né? E se as tecnologias a vapor tivessem permanecido? Como seria? Né? Então tem uma série de produtos ali que ele faz, desde jogos de carta, né? Jogos aqui com cartas com os personagens. Esse aqui é um jogo bem legal de... é um jogo... Como é que eu posso chamar? Ele é um jogo de... que você vai jogando, né, não como atividade principal, mas é um jogo... Eu me fugiu agora o nome correto. Mas é um jogo que você vai fazendo paralelo às atividades. Então você pode jogar esse jogo aqui, né, um jogo de atenção, junto com uma aula, por exemplo. Né? Numa boa, o professor propõe, e os alunos têm que identificar, cumprir missões, né? Quem que é o detetive, quem é o criminoso, né? E desde fazer coisas insólitas, né? Como, por exemplo, o suspeito vai lá fazer uma risada maléfica, né? Então, do nada, o Thiago dá uma risada maléfica lá, né? Do nada, a Larissa começa a empilhar coisas na sua mesa. Opa! Né? Então, um jogo de atenção também, que as pessoas possam prestar atenção, né, umas às outras. É muito legal. Além do jogo Cartas a Vapor, que está aqui, um pouquinho mais... Esse é o pequeno que está aqui, né? Os jogos que estão ali embaixo. Cartas a Vapor é um jogo mais complexo, né? Com muitas cartas, assim, um jogo muito inteligente, assim, também. Além de outros produtos aí que surgem dessa interação, né? Alguém gostaria de contribuir nesse sentido ainda, colegas? Tem também o último lançamento do Enéas, que é a Master Box da Brasiliana Steampunk, que está aqui, né, em que reúne o livro do Juca Pirama, que é o Marcado para Morrer, que é inspirado no poema do Gonçalves Dias, em que ele também tem essa pegada assim de pegar poemas e pegar os personagens desses poemas e transformar em personagens próprios, né? E o que o professor falava antes dessa Liga da Justiça, ele chama de Partenon Místico. Então aqui tem o livro, em que junta todos esses ícones da literatura brasileira lutando contra a ordem positivista, que é liderada por Simão Bacamarte, né?
E o livro ele é todo escrito com forma de diários, né? Que ele chama de noitário. É bem interessante que ele faz várias trocas gráficas nas palavras e trocas de semântica, né? De sentido. Tem um jornalzinho que veio junto com a Master Box, em que ele chama, por exemplo, o Bill Gates de Will Bates, né? Faz essa inversão de pequena inversão de letras. Isso ele faz em toda a obra, né? Por exemplo, fotográfica com PH, grafia com PH, entre várias outras, né? Veio junto aqui também o suplemento escolar, né? Que mostra da onde veio os personagens, né? De alguns personagens aqui, né? Que do outro lado também, que mostra, né, o original, né? De onde surgiram esses personagens para que se fosse usado numa sala de aula, numa aula de literatura, os alunos se interessassem em descobrir quem são esses personagens. Então, daí eles teriam que buscar direto na fonte dos escritores originais quem são esses personagens. E tem também uma série de outras coisas, né? Tem suplemento para RPG, tem marca-página, tem umas histórias em quadrinhos. E aí o céu é o limite, né? Tudo isso que a Daya já falava, que os colegas já falavam, que permite que o leitor não seja passivo, que ele possa interagir, né? Que ele possa permanecer curtindo, né? Fazendo parte disso. E a grande sacada que, ao meu ver, assim como professor também, eu acho genial, é trazer os heróis da literatura brasileira. Porque a gente gosta muito de comprar, né, os Avengers, por exemplo, lá, né, o Capitão América, enfim, que também é uma franquia zilionária, uma franquia que, né, que explora muito isso e faz isso muito bem, diga-se de passagem, né? Mas que, bom, vamos pensar quais são os heróis que nós podemos produzir, né? Que nós, enquanto brasileiros, enquanto herdeiros de uma tradição literária e cultural que é secular também, né? Vamos nos apropriar e vamos valorizar o que é nosso. Então, eu acho isso muito legal e é uma ferramenta, assim, docente, né? Além disso, né? Além de tudo, é uma ferramenta docente que coloca a literatura em primeiro plano, mostrando que a literatura é divertida, a literatura produz as histórias, né? A literatura carrega toda essa carga cultural, produz as nossas mitologias, né? Produz, então, uma série de interações com a cultura que fazem parte de quem nós somos. Então, isso é muito legal. Aqui trago o Matrix, né? O Matrix, o Game of Thrones também, que deu o que falar, né? Tem uma legião de fãs aí. E aqui um pouco da estética retrofuturista. Né? E aí tem grupos, né? Tem grupos retrofuturistas, tem muitos fãs que fazem cosplay, que criam as seus próprios gadgets, né? Criam seus próprios artefatos, se vestem, né? Com essa estética, muito legal. Com cartolas, com ferramentas tecnostáticas, né? Então tem grupos muito organizados aí que se reúnem para celebrar também o retrofuturismo. Um exemplo do retrofuturismo a gente pode pensar aí nessas tecnologias com De Volta para o Futuro, né? Então aquela locomotiva que ia para frente, para trás na linha do tempo, mas que também usava tecnologia a vapor, né? Depois passa a usar outras formas de tecnologia. Acho que é um conselho steampunk, se eu não me engano, que tem, né? Alguém quer comentar aí da indumentária steampunk? Ferramentas. Muito da inspiração é também da era vitoriana, né? Então,
desde os chapéus, né? Mas claro, com uma pegada mais atualizada também, né? Tá, mas o que é o que é o steampunk, né? Temos o cyberpunk, que é uma linha de ficção científica. Eu vou deixar para a galera aí falar um pouquinho, com brilho nos olhos aí, sobre o cyberpunk. Eles são dois lados de uma moeda, né? O steampunk e o cyberpunk. Porque eles pensam como a tecnologia se desenvolvia a partir de quê, né? A nossa tecnologia se desenvolve a partir da eletricidade. No steampunk, ela se desenvolve através do vapor, do carvão, das indústrias de massa, né? De consumir carvão, vapor. No cyberpunk, usa a tecnologia da eletricidade, né? E da informação também. Porque aqui nesse filme que está em evidência é o Alita, que nesse filme tem vários elementos de cyberpunk. Um deles é colocar braços e pernas robóticos, né? Para daí aumentar a tua performance para luta, para correr, entre várias outras coisas, né? Então, essa pegada assim de modificar a tecnologia a partir de um princípio. A gente poderia pensar um outro elemento, uma tecnologia que fosse usar o... E que também a tecnologia de hoje usa muito aço, ferro. Se a gente pensasse do bronze, que elementos que seria diferente, né? Se fosse usar, em vez de vapor e carvão, água, né? Que outro... Como seriam as tecnologias? Adamantio, né? Dá para usar, acho que Uhum. adamantio, né? O vibrânio. Né? Tem outros metais. Tu estás ultrapassado, Will, com aço e carvão aí. Né? Tem outros metais mais nobres aí que estão na ficção. Minha ficção é mais pé no chão, né? Coisas que a gente tem por aqui, né? E o cyberpunk vai brincar um pouco com a distopia. Né? Então ele vai... É uma tecnologia caótica. Vejam, até por essa imagem, isso é muito, muito legal de ver, que o mundo deu errado. As tecnologias, é o lado obscuro das tecnologias, né? A tecnologia se desenvolveu de tal modo que as máquinas não necessariamente superaram o homem, mas elas subjugaram o homem de alguma forma. Né? Deu errado. Então, o Matrix fala um pouco disso, né? Que já usa outro tipo de energia psíquica, né? E nos leva a reflexões muito importantes assim sobre o papel da tecnologia e quais são os seus efeitos colaterais. Né? Então aqui é um mundo já em desencanto. É o contrário, né? Assim, a grosso modo a gente teoricamente é um pouco diferente, mas não é exatamente teoricamente, mas perdemos as utopias, né? As coisas deram errado com a tecnologia. Então, como é que seria a civilização? Podemos reparar, né, um membro, um órgão perdido com a tecnologia, mas talvez as relações interpessoais estão comprometidas nesse universo ficcional. E isso dá pano para muita manga, assim, para muita imaginação, né? Mas também tem o outro lado, né? Que toda distopia é utopia e toda utopia é distopia. Porque o que pode ser utópico para mim, né, vai ser distópico para você e vice-versa, né? Eu posso estar num bem bom aqui, enquanto outra pessoa pode estar passando fome, passando por necessidades. E nesses que a gente vê nesses filmes e livros, ou de utopia ou de distopia, é justamente essa diferença que faz um ser utópico e o outro ser distópico. As diferenças sociais, econômicas. Que bacana, dá muito pano para manga, né? E aí tem outras correntes também ficcionais, tem a dieselpunk, né? Que aí o mundo tocado à energia fóssil, né? Com
com diesel, e aí tem muitas outras. Um dos livros assim que começou com Cyberpunk e que também deu origem, inclusive, a muitos conceitos, né? É o Neuromancer do William Gibson, né? Inclusive, nesse livro tem vários termos que com certeza são conhecidos de vocês, como WWW, né? Wide World Web, como ciberespaço, né? Como biotecnologia também, algo nesse sentido, né? Implantes, né? Implantes tecnológicos e questões biológicas se entrelaçando também. Então é um livro que traz muitos termos. Essa do ciberespaço, assim, é dos anos 80, né? Já falava de uma rede interligada de computadores, assim. Claro, o conceito do WWW é anterior, né? Mas ele traz muito essa questão do ciberespaço. E o que ele diz, né? Que você está sempre conectado. Sempre conectado. É mais ou menos a nossa realidade hoje, né? A gente só vai perceber que não está conectado quando eu não consigo mandar uma mensagem, quando meu computador falha, quando a internet dá problema, né? Mas essa conexão constante aí também. Aqui, mais um dos exemplos da transmídia do Enéas Tavares, é uma série, já faço propaganda, disponível na Amazon Prime, que traz toda essa estética, bem divertida, né? Então, Dr. Benignos, Bento Alves, Capitu de Machado, Juca Pirama, Vitória Cauã, que é uma índia médium paranormal, heroína, Sérgio Pompeu. Então, é bem legal, assim, o que é possível fazer, né? Então, e tem colaboração, assim, de atores, de produtores do Brasil todo, assim, ó, algo bem especial que vale a pena ver. E que a gente vai compartilhar um trechinho, né, Thiago? Enquanto vai carregando, a gente vai conversando, né? As Maria Fumaça, né? Até tem passeios saudosistas aqui na nossa região, né? É bacana de ver. Alguns lugares trazem, né? Na Serra Gaúcha também. Claro que temos meios de locomoção mais eficientes, né? Mas ainda é legal. Então, vou compartilhar aqui com vocês um trechinho do A Todo Vapor. O que está acontecendo, seu delegado? E essa papelada, hein? Serviu de alguma coisa? Sim, quer dizer que estamos na pista certa dos crimes. Vila Antiga dos Astrônomos de Zivar! Muito obrigado por atender o meu pedido. Me chame apenas de Capitu. Caros amigos, o retorno de nossa paz é urgente e conto com vocês para nos auxiliarem nisso. Meu nome é Juca Pirama, eu sou investigador particular, especializado em crimes estranhos, mistérios arcanos e inquéritos profanos. Eu sou o padre Eugênio Guimarães, o pároco deste vilarejo. A única coisa que eu sei é que eles estavam se organizando, se reunindo aí numa seita. Tem certeza que estamos seguros aqui? Juca, meu pequeno aprendiz, agora que a escola está fechando, você deve seguir o seu próprio caminho. Difícil encontrar alguém que entenda de magia e que tenha conhecido a Ordem Secreta das Sombras. Foi caótico, violento e demoníaco.
Vale a pena conferir, né? É muito bacana. E aqui é uma outra ideia também, né? Que a gente pode pensar até enquanto possibilidade pedagógica, por que não? Que é a planta, né? Que é todo esse Partenon místico, que inclusive surge do Partenon literário, né? Que é um grupo de escritores gaúchos, né? Que se situa em Porto Alegre, né? De intelectuais gaúchos que estão produzindo literatura, e surge daí a ideia do Partenon místico, né? E aí ele coloca essa Liga da Justiça, né, gaúcha e brasileira, não apenas gaúcha, em Porto Alegre, mas não Porto Alegre dos casais, né? Historicamente Porto Alegre é chamado de Porto Alegre dos casais, mas sim Porto Alegre dos amantes. Então, o Enéas Tavares tem essa sacada muito legal de ficcionalizar a planta da cidade, né? E fazendo passar histórias ali muito legais, né? Então, ao invés da usina do gasômetro, né, vai fazer uma usina fotoelétrica e assim por diante, né? Mercado público. Isso aqui é até uma ideia, né, para desenvolver os leitores e para incentivar os leitores. Por que eu não posso brincar com o mapa do meu bairro, da minha cidade, né, do país? Por que eu não posso invertê-lo? Por que eu não posso ficcionalizar e criar histórias a partir dali? De mistérios, né, e outras aventuras, né, brincando com a literatura como e se fosse possível, e se desse, né? Então a literatura pode resolver muitas questões, né? Não pode resolver a história, não pode resolver os dramas históricos, mas a gente pode brincar com a história e se apropriar dela, né? Aqui surgem também anúncios, né, que dá para brincar também com os leitores, né? Secretário robótico, iPod, né? Então, anúncios, imaginem que possamos escrever então anúncios lá do século XVIII, né? Emulando aqueles tempos. Que produtos nós poderíamos promover, né? Com preguiça de escrever seu noitário, né? Esquecendo compromissos importantes, cansado dos antiquados cadernos e canetas, então compra um secretário robótico, né? Dizem que os japoneses já têm alguma coisa assim, né? Larissa, quer contribuir com alguma coisa nesse sentido? Depois? Beleza. E aí, expandindo, né, esse universo ficcional, surgem outros gêneros, né? Aqui, webcomics. Então, são histórias em quadrinho, né, feitas para a internet. Então, ficam as dicas aí. E, claro, o Enéas também produziu, imprimiu esse material, fez um trabalho muito legal, assim, né? Com histórias bem curtas. Tem também os audiodramas, né, que está disponível no site. Que é o Brasileiro Steampunk, acho que é o site dele, né? Tem o passeio pela Porto Alegre dos Amantes com a Vitória Cauã, que ela vai mostrando os principais pontos da cidade. E tem também o resgate do... Esqueci o nome do camarada que eles resgatam, mas é o Bento Alves. Eles resgatam a Vitória Cauã, né? Que vai o Bento Alves e mais outros ícones aí vão resgatar ela da ordem positivista, né? Eles estão... O Dr. Mascher está estudando ela. De novo, né, mais uma possibilidade também de trabalho em sala de aula, porque com uma folha de papel, né, você pode fazer uma história em quadrinhos, né, e muitas ideias na cabeça, né, explorando as próprias histórias, as próprias narrativas, sejam locais, sejam literárias, enfim. Né. Bom, avançamos no tempo aqui, né? Mas um exemplo da transmídia também, que aí não é
necessariamente brasileiro, mas ele é americano e brasileiro, né, norte-americano e brasileiro, que é do Christopher Castensmith, que também brinca, e aí é um professor que mora no Brasil, mas ele é de origem norte-americana, que brincou também, ousou brincar, né, com as histórias das mitologias brasileiras, se passa no Brasil colônia. Então, que é digamos que é uma época assim que nós não temos grandes, os historiadores, claro, evidentemente fazem muitos estudos, mas a história acontecia de uma forma muito esparsa, né? Ou centralizada em algumas capitais, alguns centros históricos e culturais. Então ele vai brincar aí com um episódio que é novo, assim, quer dizer, ele não é novo, mas ele é pouco explorado, isso que eu gostaria de dizer, né? Foi um período da história brasileira, do Brasil colônia, no qual os holandeses estavam invadindo o Nordeste do brasileiro, né? Então, em Recife, ali propriamente dito, tem muitas influências dessa colonização holandesa. Então, inclusive, houveram muitos conflitos, né? Ela aconteceu por pouco tempo, mas, inclusive, Maranhão, vários estados do Nordeste trazem essa influência. Inclusive, Maranhão também, né, vem do francês, enfim, tem várias histórias aí. E ele coloca, então, um africano iorubá, né, fazendo missões com um holandês. Então, é bem legal. E aí, dessas histórias também surgem quadrinhos, surgem livros de RPG, livros para interpretação de papéis, que são recursos muito, muito ricos também. Além de ser divertidos, né, divertidos à beça, também são muito ricos. Então, indo para o final aqui, vamos falar um pouquinho do nosso fazer, né? O que a gente faz com a transmídia, o que a gente faz com as mídias, né? Então, fazemos muito, né? Então, esse grupo que está aqui conosco de bolsistas, né? De estudantes aí, de professores também, né? Professor José e professora Rosita também, que reúne vários cursos, letras, história, pedagogia, psicologia, né? E vários outros aí que estão envolvidos nessa tarefa também de produção de audiolivros, né? Produção midiática. E aí passo a palavra para vocês aí para falar um pouquinho sobre o projeto. Então vamos lá. Meu nome é Larissa, eu estou no projeto desde 2019, então eu entrei em maio de 2019, eu faço psicologia. Tudo isso que foi falado até agora foi o pontapé inicial para o projeto ser criado, então, né, através do Anderson, porque é isso que a gente faz no projeto, a gente leva tudo isso para dentro das escolas para trabalhar a literatura com os alunos, né? Então, o nosso objetivo é a formação de leitores, de professores, de comunidade, de levar a literatura para dentro das escolas, não só para dentro das escolas, mas para toda a comunidade que o projeto consegue alcançar, levar a literatura nessa forma diferente, nessa forma transmediática, nessa forma inovadora, como a gente estava falando até agora. Eu acho que dá para passar o slide. Bom, vou falar então, os integrantes são o Anderson, que estava comentando até agora, o José, professor de História, a Rosita, que também é professora do curso de Letras, a Alice, da Pedagogia, a Joyce, da Pedagogia, eu e o Thiago, da Psicologia, o outro Thiago, de Letras, a Daia, de Letras, e o William também, de Letras. Então, para quem não sabe o que é a ODS, né, eu vou falar rapidinho que o nosso projeto ele se encaixa na ODS de Educação de Qualidade, que no total são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nasceu a partir da Conferência das Nações Unidas, que então o objetivo é produzir um conjunto de objetivos que vai suprir os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que o nosso mundo enfrenta. Então, a educação é uma delas, o nosso projeto se enquadra na educação de qualidade. Dá para passar. Bom, como eu falei, então, o objetivo do projeto, ele pretende-se, com esse projeto, criar oportunidades de letramento, de mundo e da palavra por meio do desenvolvimento de saberes interdisciplinares. Então, levar a literatura, principalmente para o ensino médio, que foi o nosso foco do projeto,
não aquela literatura maçante, né, onde você é obrigado a ler aquele livro para fazer depois um trabalho teórico escrito, mas não, você tem um mundo de possibilidades para entrar nessa história e não necessariamente aquela leitura obrigatória que muitas vezes a forma, a linguagem da época, por exemplo, Machado de Assis, que a gente usa muito Machado de Assis no projeto, ele é uma linguagem um pouco mais pesada, então tentar levar esses contos do Machado de Assis de uma forma mais inovadora realmente para dentro das salas de aula. Perspectivas do projeto, então, buscar novas formas de letramento literário que potencializem o trabalho já realizado pelos professores, então o projeto quer contribuir com o trabalho dos professores em sala de aula, a democratização no acesso da literatura, não a literatura só o livro físico, né, mas então depois eu vou falar mais que a gente tem também o nosso canal do YouTube, onde a gente faz os audiolivros, audiocontos, audiopoemas, enfim, tem uma variedade lá de acesso à literatura e a contos, enfim. Estudos de obras clássicas da literatura brasileira, um exemplo que eu dei foi Machado de Assis, aprendizagem interdisciplinar, ferramentas colaborativas, o uso das tecnologias no ensino, as gravações de audiobooks, de podcasts literários, os jogos transmídias, então, como a gente estava falando até agora, e o uso do Google Classroom, que agora na pandemia acabou todo mundo conhecendo, né, e fazendo parte disso. Então, essas são algumas das ferramentas que a gente usa no projeto, né. De fato, Larissa, quando estourou a pandemia, enfim, e era necessário trabalhar com essas ferramentas, né? Nós já, já sabemos como fazer, Nós já conhecemos. Nos antecipamos, inclusive, essas perspectivas, essas possibilidades, assim, possibilitaram que nós, inclusive, fizéssemos cursos, assim, né? Atendendo muitos professores aí da região, né, sobre o trabalho com Google Class, com ferramentas digitais, né, a gente conseguiu ajudar muita gente aí, né, além das nossas redes sociais, que a gente divulga muito material. E tem uma interação muito bacana com os cursos de graduação, com os cursos, com as escolas, né, nessa produção de materiais, é muito dinâmico. Então, os alunos dos cursos de graduação, né, também produzem podcasts, produzem reviews de livros, produzem, né, gravam poemas, produzem poemas, né, e vão alimentando também o nosso canal do YouTube. Então é uma forma de comunicação da universidade, dos nossos cursos de graduação com a comunidade externa, compartilhando então um pouco do que a gente faz, né, com a comunidade. E lembrando que a Unijuí é uma universidade comunitária, então o nosso foco é esse, né? É uma universidade comunitária sem fins lucrativos. Então, assim, a grana que entra também das mensalidades, né, das receitas da Unijuí são convertidas em bolsas para os estudantes, né, financiam as nossas horas de trabalho nesses projetos. Então, é uma forma de interagirmos e devolvermos para a comunidade também o investimento que é feito, né? Então, para nós é muito importante, assim, reforçar esse caráter da universidade comunitária, né? Daya, quer comentar alguma coisa? Sim, em relação a todo esse processo que o professor comenta de levar todo esse conhecimento para a escola e, a partir disso, as crianças e os jovens produzirem também outros conhecimentos, isso se relaciona com a perspectiva da educomunicação, utilizar as tecnologias e as questões da comunicação como ferramenta didática. Então, é legal esse trabalho que o Traças desenvolve com as escolas de Juí e da região e que esperamos que em breve a gente possa retomar presencialmente, após a melhoria dessa situação pandêmica que a gente está vivendo. Além de contribuir também e ajudar as pessoas que são deficientes visuais, né? Então, elas podem ter acesso ao projeto, entrar no nosso canal do YouTube e ter acesso a obras, a poemas, e enfim, a contribuir também com eles, né? Dá para passar. Aqui, então, uma fotinha do nosso canal no YouTube, então, né? Onde convido já todos também a entrarem lá, darem uma olhada, né? Escutarem um pouquinho do que a gente traz. Que a gente traz bastante... A gente tenta fazer bastante podcast sobre assuntos que estão agora em alta. A gente traz bastante audiopoema
audiocontos. O Thiago também fez um trabalho muito legal agora, que é narrando a história do Pequeno Príncipe. Logo também eu vou lançar aí narrando uma história do Machado de Assis, que é o alienista também. Então eu já digo para ficarem de olho que logo vai lançar. Dá para passar também. Vale lembrar que essa foto está desatualizada, já temos 300 inscritos, né? Isso é uma comunidade que vai se formando, né? Que aprecia o nosso trabalho de professores, alunos, né? Comunidade que gosta de ler, né? Então é um pessoal bem participativo, assim, que está produzindo, que está consumindo conteúdo de qualidade, né? Não somos youtubers com milhões de seguidores, né? Mas os nossos 300 são tão valentes quanto os 300 de Esparta. Para nós valem 300 milhões, né? Então, assim, e toda semana tem conteúdo novo, isso é bem importante de dizer, né? Sim. Bom, algumas coisas, então, que são produções nossas, a gente tem o dicionário de conceitos, a gente tem os audiopoemas, a literatura estrangeira, a gente tem o universo das tracinhas, que também é voltado mais para o público infantil mesmo, onde a Alice, que é voluntária do projeto, ela faz histórias interativas, então a criança está vendo a história ali, a criança ela pode interagir, escolher o final da história que ela quer, escolher que rumo que o personagem vai tomar, né? Então a gente tenta trazer isso também ali para os pequenos. E tudo isso, né? Quem faz tudo isso somos nós e as escolas em que a gente trabalha, em voluntários da universidade, assim como acadêmicos e como professores que estão sempre apoiando o nosso projeto. Eu vou trazer agora em seguida algumas fotos que a gente conseguiu fazer antes da pandemia, né? Que agora o mundo parece que tem um marco ali, né? Que é antes da pandemia e depois da pandemia. Que, como eu participei, então, do projeto desde 2019, todas essas fotos que eu vou trazer foram do segundo semestre de 2019, onde a gente participou do Sarau Literário da EFA, que é uma das escolas em que a gente trabalha. A gente conseguiu trazer o Enéas Tavares, então, junto com o nosso projeto, que os professores, os colegas antes estavam comentando, então, né, sobre o Todo Vapor, enfim, que o Enéas trabalha muito com esse steampunk, né? A gente trouxe ele ali para a EFA, ele fez uma oficina de quadrinhos com os alunos, foi muito legal. Ele deu dicas de como fazer quadrinhos, porque os alunos, as crianças são muito criativas, né? Então a gente tenta expandir essa criatividade delas com o projeto, né? Incentivar a literatura, incentivar com que elas coloquem essa criatividade para fora. E o Enéas fez parte disso com nós. Então o Traças também já disponibilizou cursos de formação. Como o Anderson estava falando antes, a gente ajudou muitos professores a lidarem com essas ferramentas antes mesmo da pandemia, né? Que eu espero que a gente tenha colaborado nesse momento que realmente precisou mudar toda a forma de dar aulas, né? Então, o Enéas também foi para a Unijuí conversar com alunos acadêmicos ali de letras. Então, a gente conseguiu fazer vários eventos, né? E o principal antes da pandemia, era os alunos gravarem esses conteúdos para a gente colocar no nosso canal do YouTube, né? E ainda tem trabalho com os alunos, mesmo de forma remota, assim, eles gravam, então aí tem umas fotinhos dos alunos trabalhando, eles fazem atividades lendo contos e depois eles gravam esses contos, eles gravam o que eles entenderam do conto. A gente participou da FLISM, que é a Festa Literária de Santa Maria, que foi muito legal também. Aí uma fotinha que a gente tirou com eu nunca sei o sobrenome dela, Anderson, me ajuda. A Letícia... Wierchowski. Isso, difícil de falar. Que foi a escritora da Casa das Sete Mulheres. Isso. Então a gente conheceu ela, a gente conseguiu conversar com ela. Foi uma experiência muito legal também que a gente teve lá em Santa Maria. Profissional do Futuro, onde o Traças lançou então o desafio Transmídia, onde participou alunos de ensino médio de várias escolas, então eles tinham que desvendar alguns enigmas, e no final, então, eles chegavam até nós na biblioteca, onde a gente recebia, conversava com eles um pouquinho, né, falava do projeto, porque também muitos alunos do ensino médio não têm conhecimento da vida acadêmica, né, não sabem que dentro da universidade tem projetos onde eles podem contribuir, então a gente já tentava explicar, conversar um pouquinho com eles, ver que áreas que eles querem seguir, né. As nossas apresentações também, né? É importante que a gente está sempre expondo, sempre tentando lançar o projeto o máximo possível. Então, aqui foi uma das apresentações no Moedo Citec, Salão do Conhecimento, saímos no jornal. Então, o projeto a gente está sempre tentando lançar coisas novas, né?
e tentando com esse objetivo, levar a literatura, levar de forma transmediática, assim, isso. Até teve uma tarefa que a gente fez na EFA, onde os alunos leram os contos do Machado e depois a gente transformou isso em jogos de cartinha. Não deu tempo de continuar, né, porque a pandemia veio nos atrapalhar um pouco, mas agora a gente já tem planos de voltar a trabalhar com as escolas, né, então... Mais ou menos isso sobre o projeto. Convido vocês a seguirem as nossas páginas no Facebook, no Instagram, o YouTube, né? Se inscreverem lá no nosso canal, então, que a gente está toda semana lançando conteúdo novo também. E é toda semana mesmo, assim, né? Então, é toda semana, tem uma regularidade, tem uma galera muito, muito especial aí, né? Da pedagogia, né? Agora tem uma novidade também, a Joyce produziu aí o Alibaba, né? Então, usando várias vozes, assim, é uma festa, né? Então, tem o Pequeno Príncipe, o Alienista está em fase de produção, né? Tem podcast, tem saberes acadêmicos, tem disciplinas de formação pessoal e profissional da graduação mais, que também estão produzindo conteúdo sobre literatura, sobre humanidades, enfim, tem conteúdo de diversos gêneros, né? E para todos os gostos aí. E o mais legal é que todos os envolvidos, né, nessa produção são voluntários e estão aprendendo, né? Faz parte de um processo de aprendizagem escolar, acadêmica, profissional, né, dentro do nosso projeto. Isso é muito, muito gostoso de perceber. Então, deixo a palavra à disposição, se os nossos queridos bolsistas aí querem fazer, né, mais algum fechamento, e já nos avançamos um pouquinho, né? Avançamos um pouquinho na hora. Tem contribuições no YouTube aí, agradeço aí também ao Vitor Rocha aí pelas interações, né? A Bárbara Guindel Mendonça, né, nossa colega da Unijuí, também estudante do curso de letras aí, né? Muito ativa, muito participativa, deixar um abraço para ela também, né? A Dominique, que já foi também nossa bolsista e aluna de letras, e aí vai, né? A Penélope também, né? Contribuindo aí, né? Com a sua participação, né? No canal do YouTube, enfim, muitas participações, agradecemos. Deixar um abraço novamente aí para os alunos de Seminário Integrador 5, formação, né? Do leitor jovem aí que nos assistirão depois, e convidar todos a prestigiar nossas mídias sociais e receber os materiais novos aí via YouTube. Então, agradecer também aos nossos bolsistas aí, né, que trabalham duro aí para fazer tudo acontecer. Muito obrigado e esperamos vocês nas redes sociais aí. Obrigado, até a próxima. Obrigada e abraço a todos. Obrigado. Obrigada. Tchau.